Prezados alunos, prezadas alunas, na unidade 3 nós já falamos sobre as fontes do direito penal, nós já falamos sobre conflito aparente de normas, lei penal no tempo, lei penal no espaço. Resta ainda dentro desta unidade, que versa sobre a aplicação da lei penal, nós tecermos alguns comentários sobre 4 regras básicas, 4 regras especiais, que aparentemente não têm relação entre si, mas só aparentemente, porque no fundo todas elas versam sobre a aplicação da lei penal. E estas regras estão na sequência nos artigos 9, 10, 11 e 12 do Código Penal, que tratam de situações peculiares, como a homologação de sentença estrangeira, contagem de prazos penais, frações não computáveis na pena e aplicação das regras da parte geral do Código Penal à legislação especial. Vamos a cada uma delas. O artigo 9º do Código Penal diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação de lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, restituições e outros efeitos civis. 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Bom, quando alguém é condenado no estrangeiro, esta sentença nunca pode ser homologada no Brasil para efeito de cumprimento de pena. Então, não pode um sujeito cumprir pena no Brasil em razão de uma condenação estrangeira. Nunca. Isso fere o princípio da soberania nacional e não foi uma opção válida trazida pelo legislador penal brasileiro. Bom, então, por que motivo que uma sentença penal estrangeira pode ser homologada no Brasil? Em primeiro lugar, ela pode ser homologada no Brasil? Pode apenas para 2 casos. E que são esses 2 casos trazidos pelo artigo 9º? Que são, em primeiro lugar, para sujeitar ao cumprimento de efeitos civis, como a reparação do dano ou a restituição de valores. E, em segundo lugar, que é a hipótese do inciso 2, para cumprimento de medida de segurança. Bom, vocês sabem que medida de segurança não é pena. E a sentença que impõe uma medida de segurança não é sentença condenatória, mas é uma sentença absolutória imprópria, porque se reconhece que o sujeito praticou um fato típico, se reconhece que o sujeito praticou um fato ilícito, mas o sujeito não é considerado culpável porque ele é inimputável ou semi-imputável. Portanto, ao invés de pena, o juiz aplica uma medida de segurança que pode ser detentiva ou restritiva. Pois bem, mas a sentença criminal estrangeira somente será homologada, somente se possibilita a homologação nessas 2 hipóteses. E no caso de reparação de danos, nos termos do parágrafo único do artigo 9º, deve haver pedido da parte interessada. Se a parte interessada, se a vítima ou terceiro lesado não pedir, não haverá homologação de sentença criminal estrangeira. E no caso de medida de segurança, deve haver tratado de extradição entre o Brasil e o país da sentença estrangeira ou requisição do ministro da Justiça. Se não houver essas situações, também nem para cumprimento de medida socioeducativa será possível a homologação de sentença estrangeira. E a pergunta é a seguinte: quem é que homologa a sentença estrangeira? Qual órgão do Poder Judiciário? Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, era o Supremo Tribunal Federal. Mas isto mudou. Agora é o Superior Tribunal de Justiça. Entendido isso? Bom, vamos para a próxima regra. Contagem de prazos penais. O artigo 10 diz assim: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Qual a diferença, qual a peculiaridade no direito penal? No direito penal, os prazos são contados, incluindo-se o dia do início e excluindo-se o dia do final. Dia do início também é chamado de termo a quo e dia do final termo ad quem. Inclui-se o dia do início
exclui-se o dia do final. Então vamos imaginar que alguém foi condenado a cumprir pena de 1 mês de prisão, de detenção, reclusão, não importa. E o sujeito é preso no dia 10 de setembro. Quando é que termina essa prisão? 9 de outubro. Por quê? Porque 10 de setembro é data inicial e é incluído no cômputo do prazo. E é excluído o dia do final. No processo penal e no processo civil é o contrário. Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Mas no direito penal, os prazos são contados desta forma. Perfeito. Próxima regra, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Bom, os dias para o direito penal são contados como dias cheios. Então, no exemplo que eu mencionei agora do sujeito ter sido preso dia 10 de setembro, não importa a hora. Dia 10 de setembro será contado como um dia cheio. Não importa se ele foi preso em flagrante 10 horas da noite, 11 horas da noite. Dia 10 será contado como dia cheio, porque são desprezadas as frações de hora. E a mesma coisa para a pena de multa. Perdão, a mesma coisa para as penas restritivas de direitos. Também, se o sujeito foi condenado a cumprir prestação de serviço à comunidade por 7 meses, é a partir do dia do início que é contado esse prazo, independentemente do número de horas que ele cumpriu nesse primeiro dia. E a regra final do artigo 11 é relativa à pena de multa, a respeito do desprezo das frações de cruzeiro. Hoje em dia nós não temos mais frações de cruzeiro, mas aqui, mediante interpretação extensiva, nós lemos os centavos. Então, nas penas de multa, são desprezados os centavos. Ninguém pode ser condenado a pagar R$ 5.252,35, por exemplo. Esses 35 centavos são desprezados. Tá? É o que diz o artigo 11. E o último dispositivo trata do seguinte: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que está dizendo o artigo 12 é que a parte geral do Código Penal, vocês sabem que o Código Penal tem a parte geral que trata das regras gerais de aplicação do direito penal, regras gerais de fixação de pena, de concurso de agentes, de concurso de crimes, etc. E essas regras gerais têm aplicação para a parte especial que vai tratar dos crimes em espécie, mediante classificação a partir dos bens jurídicos protegidos, começando com a proteção da vida, criminalização do homicídio e assim vai até o final, que cuida dos crimes contra as finanças públicas, lá no artigo 359, A, B, C, D, E, F, G, H. Tá. O que está dizendo o artigo 12 é que a parte geral do Código Penal também é a parte geral da legislação penal especial. Mas o que está dizendo mais do que isso, o artigo 12, é que nada impede que leis penais especiais disponham diferentemente da parte geral. E se houver isso, será aplicável a lei penal especial. E eu chamo a atenção para 2 casos em que nós podemos verificar uma disparidade, uma discordância entre leis penais especiais e a parte geral. O primeiro caso é estabelecido pelo Decreto-Lei 3688 de 41. O Decreto-Lei 3688 de 41 não trata exatamente de crimes, mas trata de contravenções penais, que ao lado de crimes são espécies do gênero infrações penais, né? São os chamados crimes pequenos, crimes anões, que são aqueles crimes, que são aquelas infrações penais aos quais o legislador resolveu cominar pena de prisão simples e não reclusão e detenção, por uma questão absolutamente terminológica, sem muitas repercussões no âmbito prático. Mas o que importa é o seguinte: a parte geral do direito penal
no artigo 14, inciso 2, estabelece a possibilidade de punição de tentativa. Né? No caso da tentativa, que se configura quando o sujeito deu início à prática de atos executórios, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. É possível que o sujeito seja punido pela pena cominada ao tipo, com uma diminuição de 1/3 a 2/3, como diz o parágrafo único do artigo 14. Mas, por questão político-criminal, o legislador, em se tratando de contravenções penais, resolveu dizer que a tentativa de contravenções penais é impunível. Não é que ela não pode ser verificada na prática, ela até pode ser verificada na prática, mas porque as penas das contravenções já são baixas, punir a tentativa de contravenção penal seria aplicar uma pena muito baixinha. Então, por conta disso, por questão de política criminal, o legislador disse, olha, não vamos punir tentativa de contravenção penal, que é uma regra que se choca com a parte geral. E outra regra que se choca com a parte geral é uma regra que nós encontramos no artigo 62 da Lei Antidrogas, que é a Lei 11.343 de 2016. O que diz esse artigo 62? Diz o seguinte, que haverá o perdimento de navios, embarcações, veículos em geral, quando esses veículos forem utilizados para o transporte de drogas, para fim de tráfico de drogas. Então, vamos imaginar, se o sujeito está transportando drogas para o comércio dentro de um carro, e ele é flagrado nessa condição, além de ser processado por tráfico de drogas, ele também tem perdido em favor da União, em favor do Fundo Antidrogas, o seu veículo. Não importa se ele pagou para comprar o veículo dele, esse veículo é perdido, ainda que a origem seja lícita. Mas esta regra se choca com a regra do artigo 91, 2 do Código Penal, que estabelece o perdimento desses bens apenas quando eles tiverem uma origem ilícita, quando o porte, aquisição, uso, fabrico, alienação constituírem em si ato ilícito. Então, se o sujeito furta uma joia e transporta essa joia no seu carro, e ele é flagrado pela polícia nessa situação, ele pode ser processado pelo crime de furto ou pelo crime de receptação, conforme o caso, né? Mas ele não terá perdido o seu veículo, por causa da aplicação da regra do artigo 91, 2 do Código Penal, mas essa regra sofre temperamentos, como é o caso do artigo 62, e é uma questão de pura política criminal, o legislador visando ao atendimento de várias questões que exigem mais repressão ao tráfico de drogas, houve por bem, no artigo 62, excepcionar a regra geral do Código Penal, e não há problema algum nisso, como estabelece exatamente o próprio artigo 12 do Código Penal. E assim, nós acabamos a parte teórica da unidade 3 sobre a aplicação da lei penal e reservaremos os 2 outros blocos desta unidade para corrigirmos em cada bloco 3 questões objetivas sobre o tema. Até lá!